Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira deste mês de dezembro. Nós estaremos orando ao Senhor nesse instante, em adoração ao nosso Pai. Nós te adoramos, Senhor, por estarmos na tua presença. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és grande, o único Deus vivo, verdadeiro, Senhor, sobre céus e terra. Estamos aqui para estudar a tua palavra, para te adorar, para entregar diante de ti as nossas necessidades. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor, esteja conosco. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer a leitura em 2 Pedro, capítulo 3. Peço que você abra sua Bíblia. 2 Pedro 3. Nós vamos ler em duas etapas esse texto. Nesta primeira leitura, nós leremos de 1 a 9. 2 Pedro 3, capítulo 3, de 1 a 9. Abra a sua Bíblia. E o texto nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muito bem, irmãos, temos esse texto aí, de Pedro. Vamos agora, neste momento, o texto nos fala do Senhor, da sã doutrina, o texto nos fala de arrependimento. Vamos clamar ao Senhor para que perdoe os nossos pecados, nos ajude na nossa caminhada da fé. Aproveite também estes momentos de oração silenciosa e interceda por alguém, por algum familiar, por algum motivo, pela sua vida, família. Interceda agora por aquele pedido de oração que foi feito para você. Vamos orar silenciosamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és grandioso, onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas necessidades, carências e os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos purifique de todo mal, cada um de nós. Pois, ó Deus, tropeçamos em palavras, ações. Nos ajude, Senhor, somos fracos, pequeninos. Também, ó Deus, receba no Teu altar os pedidos de oração dos nossos irmãos, as necessidades, ó Deus, referentes à enfermidade, ao desemprego. Senhor, abra as portas para os nossos irmãos que precisam de um trabalho. Abençoe os que precisam
de inteligência, de sabedoria nos estudos, na vida profissional, os que carecem de uma porta aberta, Senhor, de uma direção do Senhor, de ânimo, Senhor, e de restauração. Tu és Deus de restauração. Visite as famílias, visite os nossos irmãos, nos ajude, Senhor, nas nossas lutas e nos nossos sofrimentos. Tome nas tuas mãos as nossas aflições. Abençoe assim o teu povo, abençoe assim a tua igreja, os nossos amigos, ó Deus, que precisam de ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e te adoramos. Amém. Meus irmãos, muito bom estarmos aqui, orarmos e lermos a palavra do Senhor, estarmos juntos nestes momentos importantes. E eu gostaria de voltar ao texto de Pedro, peço que você abra, 2 Pedro, capítulo 3, que nós estaremos lendo agora, dos versículos 10 a 18, encerrando assim este capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Texto da palavra do Senhor, carta de Pedro. E nós vamos, irmãos, orar para que possamos fazer uma breve meditação nesse texto. Bondoso Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, para que possamos absorver as Tuas verdades. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude na leitura, no entendimento, no Teu querer revelado na Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pedro, essa segunda carta deve ter sido escrita por volta de 67 a 68 depois de Cristo. Provavelmente, essa carta foi escrita em Roma. Pedro estava ali, naquela localidade, quando escreveu a primeira carta. Estava sentindo que a morte se aproximava, o seu fim se aproximava. Isso está aí no capítulo 1, versículo 14. Pela tradição, Pedro foi martirizado. Nós sabemos dessa história. Foi martirizado ali em Roma. A carta teve um propósito claro aos cristãos. Havia, irmãos, ali uma séria ameaça de um falso ensino. Esse falso ensino sempre foi uma séria ameaça ao povo do Senhor e àquela igreja nascente. Falsos profetas, falsos mestres introduziam as chamadas heresias destruidoras. Isso está aí no versículo
1 do capítulo 2. Heresias destruidoras. Olha como isso é forte, meus irmãos. Uma heresia, são heresias, um conjunto aí de coisas. Esse conjunto de coisas adversas surgiu no início do cristianismo. Uma combinação perigosa de diferentes tendências. Havia ali uma mistura de filosofia grega com misticismo oriental e com alguns elementos do cristianismo, que não era tratado de uma maneira pura, mas misturado com essas coisas aí. E a salvação, então, deixou de ser apenas pela fé em Cristo Jesus, mas ela passou a ser um misto, uma mistura de coisas e de ações. Então, irmãos, algumas derivações surgiram desta mistura. Uma delas é a negação do senhorio de Jesus, a negação do senhorio de Cristo. Nós estamos em período de Natal, nascimento de Jesus. Então nós precisamos entender esta realidade da grandeza da obra de Cristo, e essa igreja nascente entendia isso, da sua obra, da sua vida aqui na terra, a partir do seu nascimento, mas isso começou a ser combatido já na igreja nascente, essa doutrina pura da grandeza do Mestre, do seu nascimento, da sua vida, começou a ser colocada em xeque já por essas heresias, desde o início, meus irmãos, desde o início. Enfrentamos isso hoje, mas isso vem desde o início da obra maravilhosa de Jesus Cristo. Eles negavam então o senhorio de Cristo, desprezavam a autoridade intocável de Jesus, essa autoridade intocável defendida pelos apóstolos, caluniavam os seres celestiais, as coisas de Deus, e também zombavam da segunda vinda de Jesus Cristo. É nisso tudo que consistia esse falso ensino da época e uma série de outras coisas, né? Como esse apóstolo, o apóstolo Pedro, ele não ficaria preocupado? Como não ficar preocupado? Ele que cultivava um amor, uma grande paixão pela igreja, né? Então, nós vamos fazer uma reflexão a partir deste capítulo, algumas coisas, e esta reflexão tem como tema uma realidade e 3 reflexões. Esse será o tema, uma realidade e 3 reflexões, apresentadas aí neste texto de Pedro. Vamos ver uma realidade. O dia do Senhor virá. Isso está aí no versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Pedro se utiliza de um ensinamento recebido. Jesus já havia falado disso, utilizado esta metáfora lá registrado em Lucas, né? O evento da segunda vinda, ele será, irmãos, inesperado e repentino, assim como foi da primeira vinda, né, do Mestre, no seu nascimento. Jesus diz: ficai, pois, apercebidos, ou seja, guarnecidos. Esse termo traduz a ideia de preparação, preparo. O dia do Senhor virá. Essa é uma verdade, é uma realidade. Não há como negar isso diante da palavra. A Bíblia toda manifesta essa realidade. Temos que estar acautelados para esse evento. O ladrão vem como? O ladrão vem na hora inesperada e fortuita. É claro que Jesus não é ladrão, né? Ele usa a figura aí retirada do sentido do elemento de surpresa, ou seja, subitamente. Ele alerta nesse sentido. Ele assim certamente voltará. No texto de Lucas nós lemos o seguinte: a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Filho do Homem virá. Pedro retoma esse alerta aqui então em sua carta. Virá, entretanto, nós lemos no texto,
como ladrão o dia do Senhor. É interessante destacarmos, meus irmãos, um aspecto. O versículo 10 é iniciado com uma afirmação. Virá. É assim que diz aí o texto que lemos em Pedro. Virá. Não está escrito provavelmente virá, mas está escrito virá. Assim como ele veio como criança no Natal. E muitas pessoas desconfiavam também na época, não acreditavam. Ele não virá, não virá. Quanto tempo das promessas e nunca chega, ele não virá. Foi assim também, né, no período anterior ao nascimento de Jesus, ao Natal. Foi assim também a desconfiança, o descrédito e a zombaria. Mas o fato, irmãos, é que ele virá, como veio no seu nascimento. E quando muitos desacreditavam nisso, né, ele virá. Cuidado com os ensinamentos contrários a essa verdade, a isso. Esse era o grande erro dos falsos mestres. Eles entendiam que Cristo estava demorando. Daí tiraram uma conclusão perigosa, conclusões traiçoeiras, erradas. Cristo nunca retornaria para julgar. Não é esse o entendimento de muitos hoje, igualmente a esses que acreditavam que tanto tempo já se passou, ele não chega na sua segunda vinda, o mundo continua o mesmo, o mundo está aí, nada acontece, não é isto que muitos pensam? Todas as coisas permanecem como no princípio, é o que lemos aí no texto de Pedro, tudo permanece, nada se altera, o dia nasce, nós vivemos, dormimos, pessoas morrem, nascem, as coisas continuam acontecendo, chove, o sol vem, tudo continua normal e nada acontece, nada de um sinal, nada do aparecimento de Jesus na sua segunda vinda. Não é assim? Zombam, desacreditam da promessa do seu retorno, da sua volta. Quem sabe você está passando por um momento de incredulidade, não é? Queira Deus que não. Nós precisamos cuidar da nossa fé, dos nossos corações, irmãos. Não podemos nos enganar. Precisamos ir pela palavra do Senhor. Então, uma realidade que o texto nos apresenta. O dia do Senhor virá. Essa é a afirmação. Então, nós temos agora algumas reflexões a partir dessa primeira realidade. Ele virá. Então, vamos refletir em alguns pontos a partir do texto de Pedro. Qual seria a primeira reflexão? Uma pergunta: onde está a sua esperança? Versículo 13 nos diz: nós esperamos novos céus e nova terra. Será que você pode ser contado nesse nós? Será que eu posso? Nós, porém, esperamos novos céus e nova terra. Você tem esperado novos céus e nova terra? Onde está colocada a minha esperança? Onde está colocada a minha esperança? Devemos atentar para não esperarmos errado, equivocadamente. Às vezes esperamos em outras coisas. As nossas esperanças estão focadas em outras dimensões. Acreditamos nas conquistas, a vida vai nos envolvendo. Isso não é errado. A conquista, não são coisas erradas, os estudos, as conquistas, irmãos. Precisamos cuidar, no entanto, para não sermos envolvidos com isso. Às vezes acreditamos nas conquistas, mas precisamos enxergar uma realidade. As paixões desse mundo passam, elas desvanecem. Não é por isso que vamos deixar de viver, deixar de estudar, deixar de planejar. Mas devemos entender que elas passam. A esperança do crente deve ser diferente. Ele deve sim lutar, se envolver, trabalhar, conquistar, mas a sua esperança deve ser aguardar novos céus e nova terra. Essa promessa de um mundo totalmente novo, uma mudança em relação àquilo que passa, àquilo que é antigo.
os nossos próprios corpos serão transfigurados, e assim devemos seguir a Jesus. Sabe, irmão, se não confiarmos assim, só resta um caminho. Se não esperarmos assim, só resta um caminho. Vamos viver como os falsos mestres do texto. Se o crente não esperar conforme a palavra nos diz, vamos viver como os falsos mestres. Vamos largar mão da pureza. Vamos largar mão, vamos deixar a santidade. Nos entreguemos aos pecados, nos entreguemos então às paixões. Por fim, vamos zombar também, zombar da segunda vinda de Jesus. Nesse ponto, é preciso pensar novamente, onde está a sua esperança? Onde está a minha esperança? A minha grande, a minha maior esperança? Nas coisas do alto ou nas coisas do mundo decaído? Veja que o versículo 13 apresenta um motivo para crer. Ele nos diz assim: segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. É segundo a sua promessa, a promessa do Senhor. Perceba, não é segundo a promessa de homem, não é segundo a promessa de reis, é segundo a promessa do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da verdade, o Senhor eterno. É preciso confiar sem medo na palavra desse Senhor, nas promessas de Deus. Paulo aos Coríntios nos afirma: quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, a afirmação, a verdade. Tantas tem nele o sim. Jesus cumpre todas as promessas feitas pelo Senhor. Ele veio na primeira vez, no Natal, no nascimento, ele veio. Promessa cumprida, embora muitas desconfianças haviam. Ele nunca chegava, mas ele veio, nasceu numa manjedoura. E ele voltará. Existe novamente essa expectativa, mas da mesma forma, muitas desconfianças, muitas zombarias. E assim, uma primeira reflexão: onde está a sua esperança? Mas vemos no versículo 14, podemos tirar daí uma segunda reflexão: onde está o seu empenho? Onde está o seu empenho? Jesus virá. É a realidade apresentada. E a partir dela, as reflexões que estamos fazendo. Onde está o seu empenho? E aí, o empenho, meus irmãos, é um aspecto importante na vida. É preciso pensar com muita atenção. Sempre nós estamos empenhados em algo, não é verdade? Sempre estamos empenhados em algum projeto. E podemos pensar então nesse fim de ano, em que olhamos para o Natal e também na perspectiva de um novo ano. Quais são os seus projetos, os meus? O que tem sido, qual tem sido o nosso empenho nesse sentido? Sempre nós nos dedicamos a alguma coisa, né? Ao trabalho, aos estudos, à ideia da família, a não ser que estejamos alienados ou doentes, mas nós sempre projetamos, pensamos, há sempre uma perspectiva. Se nós estivermos alienados e doentes, estamos completamente entregues, né, com falta de vontade, mas não é assim. Mas precisamos pensar, irmãos, onde está focado o meu empenho? Onde está focado o seu empenho atualmente? O maior empenho. Preciso pensar nesse importante aspecto. O versículo 14 nos apresenta um tipo de empenho. O que nós lemos aí no versículo 14? Lemos assim: por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Existe um tipo de empenho aí, e essa deve ser a expectativa do cristão. O servo de Deus deve se empenhar nisso e para isso. E então, irmãos, nós precisamos entender. O texto de Lucas que falamos, que citamos anteriormente,
diz-nos assim: a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Importante salientar o sentido aí de não cuidais. Se cuidado implica em empenho, qual o sentido da palavra aí, né? Associando Lucas com o texto aí. A hora em que não cuidais de quê? Qual o sentido? Justamente da vida de santidade, da vida de compromisso. A hora em que não cuidais disso, mas na hora em que você estiver empenhado em tantas outras coisas e esquecido das coisas do Mestre, o Senhor Jesus virá. Quando não estivermos cuidando das coisas, irmãos do reino, quando muitos estiverem envolvidos com outras coisas, outros compromissos, outras prioridades, empenhados em outros projetos, o Senhor virá. O Senhor virá. Então, reflexão em segundo ponto aí, uma realidade, várias reflexões. Vimos a primeira, a segunda agora. Onde está o seu empenho? A partir aí do versículo 14. Mas, irmãos, podemos tirar mais uma reflexão que a partir dos versículos 17 e 18 com a seguinte pergunta: como você está? Como você está? Vamos ler novamente os versículos 17 e 18 aí. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. O texto então nos relata sobre o dia do Senhor. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. Todos têm na mente algo, né? Alguma coisa. Imaginam este momento. Os elementos do mundo se desfarão abrasados. Pense nisso, irmãos. Olha só. Os corpos celestes, sol, lua, estrelas, se desfarão. A terra e as obras que existem serão atingidas. A Bíblia nos relata isso. Todas essas coisas hão de ser assim destruídas. Esse é o quadro conjecturado aí por Pedro. Diante dessa profecia caótica, cabe então essa pergunta: como você está? Como eu estou? Você tem pensado nesse aspecto? Eu tenho pensado nisso? É extremamente necessário, irmãos, a reflexão sobre isso. A fala expressa o sentido da prevenção. Prevenidos como estáis. É assim que está no versículo. O crente deve estar prevenido contra surpresas. Ele deve ser cuidadoso e previdente nessa vida. Nós somos previdentes para tantas coisas, não é? Estamos previdentes diante desta realidade, para que não sejamos, irmãos, arrastados, para que não sejamos levados pelo erro. Os insubordinados estão aí para nos influenciar. Hoje nós temos até os chamados influenciadores, não é? Precisamos blindar os nossos corações com a verdade da palavra, para que não sejamos influenciados de uma maneira maléfica, de uma maneira errada, insubordinação da ideia de rebeldia, revolta, desobediência. Cuidado com isso diante do Senhor. Cuidado com isso diante do Mestre. O erro pode te arrastar, pode te levar. Primeiramente, pode ser um convite, pode ser também uma atração. Posteriormente, você estará sendo carregado. O texto nos diz isso. Carregado, levado. Pedro, como bom pastor que era, ele nos alerta sobre este perigo e ele diz: para que não descaiais da vossa própria firmeza. É o que lemos. Não se iluda.
pensando que você está imune. Eu também não devo me iludir. Eu estou imune, isso não acontece comigo, não acontecerá. Mesmo quem está firme corre sim o risco de cair. E a queda traz sérias consequências. É por isso que o apóstolo completa a sua fala no versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Antes de cair, crescer. Antes de cair, avançar. Então, a última reflexão aí é como você está. Concluindo, então, irmãos, a carta de Pedro teve esse propósito claro diante da ameaça de um ensino deturpado e das heresias. Esse homem cultivava um grande amor pela igreja. Vamos ponderar, então, nesta realidade. Estamos comemorando aí o final do ano, a vinda de Jesus, a sua primeira vinda. E estejamos pensando na sua segunda vinda e também pensando aí nas nossas vidas para esse final de ano, projeção para o início do ano, uma realidade apresentada no texto: o dia do Senhor virá. E 3 reflexões: onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Onde está o seu empenho? Como você está? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e nos dê a sua paz. Amém.